Nesse vídeo eu vou responder esta pergunta de um investidor que perdeu bastante dinheiro, né? Ele me mandou: bom dia, você é alguém bastante racional, preciso de você nesse assunto, inclusive pode usar o meu caso, por isso que eu estou utilizando, eu vou chamá-lo aqui de Pedro, tá? Ele falou: foi uma idiotice comprar 100 mil dólares no VGLT, que eu já vou trazer o que é um fundo de renda fixa americana de longo prazo, né? O meu objetivo é ter tudo lá fora. Aí ele deu aqui alguns fundos que basicamente investem em ações globais, ou pelo fundo VWRA, que é um fundo irlandês de acumulação que investe em ações do mundo inteiro, ou também fundos equivalentes, né, que seria um em países emergentes, que é o EIMI, e o IWDA também ali na posição 80%, 20%, que é praticamente a mesma coisa, né? E esquecer tudo isso e passar apenas a fazer aportes mensais nesses ETFs maravilhosos irlandeses de acumulação e ir para a praia. Pergunta: você realizaria o prejuízo já e iria para a estratégia escolhida? Agora só tem 69 mil dólares dos 100 mil dólares que ele havia investido, e os juros, né, os yields na Avenue, que é a corretora que ele utiliza, tomam 30% de imposto. Isso aí não é da Avenue, né? Isso aí é uma tributação americana, mas sim, né, se for ali um fundo que ele é americano, que é o caso do VGLT, ele vai ter uma retenção de 30% na fonte. Fora outras desvantagens, por favor, me ajude. Então, claramente aqui é um investidor que comprou um fundo de longo prazo de tesouro americano, se arrependeu porque ele perdeu aqui 31%, ele não sabe o que fazer, ele não quer vender, ele tem receio, tem medo, e ele sabe mais ou menos o que ele deveria fazer, supostamente, e agora ele quer a minha opinião. Então, se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários, e neste canal eu trago para você como investir uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então já me segue lá no Instagram, é otavio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. E um aviso também, aqui embaixo tem vários documentos gratuitos, vários e-books para você entender como investir em base neutra global, como investir em renda fixa, vários exemplos de fundos de renda fixa para você poder investir em dólar, em libra, em várias outras moedas. É gratuito, pessoal, já está disponível aqui embaixo, então basta você clicar. Então vamos direto para o nosso conteúdo, né? O que é o VGLT, né? O VGLT, conforme você observa aqui, ele é um fundo que performou muito bem ali de 2010 até 2020, durante 10 anos. Ele é um fundo de longo prazo, de títulos de longo prazo do Tesouro Americano. E agora, recentemente, ele teve uma queda muito forte, né? Por causa de aumento de taxas de juros nos Estados Unidos de longo prazo. Ele caiu aqui aproximadamente 40%, é uma queda enorme. Ele aqui, o Pedro, ele falou para mim que ele estava com 30% de prejuízo, 31%, então provavelmente ele comprou aqui, ó, ou aqui em maio, abril de 2021, ou também ali em dezembro de 2021, janeiro de 22, para ter exatamente este prejuízo de 31%. Para quem não sabe, este fundo, ele é um fundo da Vanguard, que é uma das maiores gestoras globais, ele tem uma taxa muito baixa de 0,4%, e ele é de tesouro americano de longo prazo. O que isso significa, Otávio? Quando a gente vai olhar a carteira do fundo, né, ele investe aqui em títulos que têm um vencimento aproximadamente de 22 anos, mas considerando que ele vai receber dividendos ao longo do tempo, na média, quando você coloca todos os fluxos de caixa numa planilha, na média é como se ele fosse a receber o capital, ou seja, como se os títulos fossem vencer ali em 15 anos aproximadamente. Quando a gente olha por categoria, né, e a gente observa uma separação entre duration, que é o prazo médio de recebimento, e a qualidade, você vê que você tem uma alta qualidade, porque é tesouro americano, mas você tem um longo prazo, portanto um duration bem longo, né? Ou seja, você vai ter uma volatilidade grande, né? E como é que funciona basicamente essa questão de tesouro de marcação mercado, né? Aqui eu fiz uma breve suposição só para explicar para você, portanto peguei aqui um título teórico de 15 anos, então imagina que daqui a 15 anos você vai receber 100 dólares, tá? Se hoje a taxa de juros atual, conforme eu mostrei, está em aproximadamente 4,42% ao ano, né, do tesouro americano desse prazo longo, significa que a cada ano que passa você receberia, portanto, 4,42% bruto de juros, né? Então, se falta um ano para vencer o seu título, você teria um título que valeria 95 dólares e 77. Um título que falta 15 anos para o vencimento, ele valeria hoje 52,27, porque se você compor este valor a 4,42% ao ano, em 15 anos ele vai entregar para você exatamente a promessa, que é exatamente o caso aqui, é um título pré-fixado, certo? Então esse aqui é o racional. Agora, se a gente considerar uma possível eventual redução de juros para um patamar que estava durante praticamente
praticamente a década toda anterior, ali depois da crise de 2008 até logo antes da pandemia, aproximadamente 3%, o seu título, né, ele tenderia a ter uma valorização, passaria de um título que vale 52,27 para um título que vale 64,19, e ainda assim não iria recuperar a queda dele, né, iria ter um aumento de apenas 22%. Você deveria aguardar para ir recebendo os cupons ao longo do tempo, porque a mera passagem do tempo gera retorno para qualquer investimento em renda fixa. Então você ganha por marcação ao mercado, se você souber o que vai acontecer com o juro, isso daí ninguém sabe, mas ele, supondo que queira fazer marcação ao mercado, ele teria este potencial de ganho só pela marcação ao mercado. Deveria esperar também o tempo para eventualmente recompor ali o juro que ele estaria recebendo anualmente, tá? Então, para você ter uma ideia, né, ele não conseguiria somente por uma questão de marcação recompor. Nessa planilha você observa o que, né? Na linha azul você vê o preço da cota deste fundo VGLT, e aqui na parte roxa você observa o juro de fato, né, de longo prazo. Aqui eu peguei de 20 anos, é muito próximo também do juro de 15 anos, certo? Você observa o que, né, que quando a gente pega um prazo maior, ali em 2012, em 2014, 15, na média era 3% ao ano, certo? Na média 3% ao ano. Durante a pandemia caiu para 1,5%, e agora voltou aqui acima de 4,5% conforme você observa. Por isso que eu fiz a suposição, né, que se voltasse para 3%, você ganharia apenas 22%. Mas veja que não tem nenhuma evidência que teoricamente o juro de longo prazo irá cair para taxas baixas, como é aquelas taxas que ele comprou ali em 2021, né, ali de menos de 2%. Então, claramente, eles têm uma situação um pouco difícil, né? Porque ele basicamente está fazendo uma aposta macroeconômica em manter esses títulos na carteira, acreditando que eles irão se recuperar de alguma forma, a não ser pela passagem do tempo, tá? Mas qual é a grande questão aqui? Qual é a minha recomendação para ele? O que está acontecendo, né? Na prática, ele está sendo totalmente vítima do viés de ancoragem. O que é isso? Este estudo aqui de 1974, né, do Daniel Kahneman, que é muito famoso, né, e também o colega dele, o Amos Tversky, também pesquisaram sobre essa questão de heurísticas, o que pode atingir a mentalidade da pessoa, e agora eu vou explicar para você em mais detalhes como é que funciona esse viés da ancoragem, tá? A ancoragem é basicamente você utilizar uma informação passada que é totalmente irrelevante para você determinar investimentos futuros ou determinar qualquer decisão para o futuro. Para deixar mais concreto, observe esse exemplo aqui. Imagina uma situação que ele tinha anteriormente os $100 mil, mas ele tinha 69 mil em TFLO, que é basicamente um fundo de tesouro Selic americano, entre aspas, tesouro americano de curtíssimo prazo, não tem risco, é para manutenção de caixa, e ele tivesse os 31 mil dólares em espécie. E depois imagina a situação que o cachorro dele foi lá e pegou o dinheiro em espécie que ele tinha e comeu. Então agora ele passou a ter somente 69 mil dólares, certo? Ele perdeu 31 mil porque o cachorro dele comeu o dinheiro. Outra situação, ele começou exatamente naquele momento, em 2021, ele tinha 10 mil dólares em Nvidia. A Nvidia nesse período se valorizou mais de 500%, então ele teria hoje aproximadamente também ali os 69 mil dólares, dependendo do dia que você considera, então ele também teria 69 mil dólares. E a última situação é que ele teria colocado 100 mil em VGLT, e hoje, né, ele tem ali os 69 mil em VGLT porque ele sofreu essa perda de aproximadamente 30%. Você observa que nessas três situações ele acaba exatamente com o mesmo capital, ele acaba com 69 mil dólares. De qualquer forma, eu poderia perfeitamente entrar na conta dele hoje, liquidar o capital, e ele teria os 69 mil dólares, desconsiderando questões tributárias, tá? Eu estou considerando aqui somente a questão da ancoragem do investimento propriamente dito. Então ele teria exatamente os 69 mil dólares, e ele pode perfeitamente comprar qualquer outro ativo, ou deixar em espécie, ou dar para o cachorro dele, isso não importa. O fato é que hoje ele tem 69 mil dólares, e ele tem que decidir hoje o que ele vai fazer com esses 69 mil dólares. Ele pode perfeitamente comprar ações, ou voltar a comprar renda fixa, ou trazer para o Brasil, ou gastar simplesmente. Mas o fato é que a situação de ter 100 mil dólares, isso não existe, isso é uma ficção, isso é o passado, isso é o que está na memória dele, e é absolutamente irrelevante. O fato é que hoje ele tem 69 mil dólares, ele pode voltar a comprar o VGLT, que é este fundo de longo prazo de tesouro americano, ou não. Significa que é uma escolha diária que ele tem que fazer. Quando você mantém um determinado ativo na sua carteira, uma determinada ação da Apple, um determinado fundo de renda fixa, na prática é como se todos os dias você escolhesse liquidar e comprar de novo aquele ativo. É uma nova decisão de investimento quando você decide manter aquele capital. E veja que decidir por manter 69 mil no VGLT não é muito inteligente, porque ele está ignorando totalmente as outras possibilidades de investimento que ele tem,
Na realidade, o que ele quer é recuperar o mais rapidamente possível ali os 30 e poucos por cento de perda que ele teve, o que equivale na prática a ter uma rentabilidade de 50%. Então, o que ele quer agora não é nem buscar uma carteira mais balanceada para o longo prazo agora, ele quer simplesmente ganhar o mais rapidamente possível 50% sobre este capital de 69 mil dólares. O ideal é ele fazer isso através de um ETF de tesouro americano de longo prazo? Não tenho certeza, até porque aquela situação que ele comprou aquele fundo com juros muito baixos é algo muito pontual que só aconteceu praticamente naquele período da pandemia. Nos anos anteriores isso não acontecia, tá? Cabe salientar, é muito importante que taxa de longo prazo é muito diferente de taxa de curto prazo. Não é porque a taxa de curto prazo americana pode ir a zero, que a taxa de longo prazo, que é o que importa aqui, de 15, 20 anos, também irá a zero, certo? Então qual é a minha recomendação para ele? É que ele ignore tudo o que ele tem e que ele veja quais são os seus objetivos, né? Alinhando, portanto, o seu perfil com os seus objetivos de investimento, e ele monte uma carteira teórica para estes objetivos. Ah, o meu objetivo é começar a retirar daqui a 20 anos. Perfeito, ele pode investir mais em ações, principalmente globais, para reduzir ao máximo os riscos específicos de cada país. Ah, o objetivo dele é gastar em reais em breve, então ele pode investir em renda fixa brasileira, no B5P 211, por exemplo, ou em algum outro fundo, mesmo que seja um fundo mútuo de curto prazo, ou indexado ao IPCA, se for um prazo de 2, 3, 4 anos, ou indexado ao CDI, se for um prazo muito curto de 1, 2 anos. Veja que você sempre tem que pensar a carteira como um todo. Aqui nesse caso, ele provavelmente tem outros ativos que não apenas este VGLT, então ele está apenas olhando para um ativo. Como que eu faço para recuperar este ativo? E você tem que entender que uma carteira é natural que você tenha ativos que podem ir a zero. Inclusive, quando você tem ETFs de ações, dentro desses ETFs de ações tem inúmeras empresas, centenas ou potencialmente milhares, que vão ter performances horríveis e vão potencialmente a zero. Isso é totalmente natural. Você não tem que recuperar o capital investido em cada ação, em cada título de renda fixa, em cada ETF que você compra, que são meras parcelas da sua carteira. Você sempre tem que enxergar a carteira como um todo. Então, claramente, eu não recomendo de forma nenhuma que ele considere esse tipo de investimento que ele já fez para alocar no futuro. Ele tem hoje 69 mil dólares e o trabalho dele é trabalhar com esses 69 mil dólares para o futuro. Se for comprar ações, tudo bem, conforme ele tinha falado ali no e-mail, né? Então, o que ele deveria fazer? Portanto, ignorar que ele tem esse fundo e comprar algum outro, se for o caso, né? Por isso que, como padrão, eu não recomendo que você faça esse tipo de abordagem, né? No caso aqui, talvez ele tenha acreditado que ele iria comprar um fundo que iria se recuperar rapidamente. Ele havia comprado um fundo que tinha caído aproximadamente 10%, 15%, e depois ele sofreu uma perda, né, de mais 30%, justamente por fazer uma aposta macroeconômica. Quando você compra tesouro de longo prazo, você está apostando que as taxas de juros vão cair ou se manterem onde estão, e que também você terá ali uma redução da inflação, senão você vai ter uma perda ajustada pela inflação. Então, na prática, para você, não faça esse tipo de aposta macroeconômica. Para você que comprou esta carteira, ignore que você tem, é muito difícil, eu sei, é um viés de ancoragem muito forte, mas você precisa ancorar, porque na prática os 100 mil dólares que você tinha, eles não existem mais. Isso é apenas uma memória da sua cabeça e é absolutamente irrelevante. Você poderia ter perdido esses 31 mil dólares de várias formas. Nesse caso, você perdeu por fazer um investimento mal feito, não bem alinhado com seus objetivos. Você pode recuperar esse ativo não com esse fundo, mas com inúmeros outros que são oferecidos para você. Então esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Não deixe de conferir aqui os vários outros e-books, documentos gratuitos que eu já liberei para você poder baixar e entender melhor sobre como estruturar uma carteira de aposentadoria global. É online, é gratuito, basta você se cadastrar aqui embaixo. Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!